Se joga, menine! Tô de volta para mais um vídeo escandaloso no nosso canal. Yes! Várias e várias vezes eu recebi dicas, até mesmo dúvidas com relação aos perfumes Scandal de Jean Paul Gaultier. Sim, ou então também chamados Scandal. Ai, aqui na Europa, que tudo, menine! Pois é. Pensei e falei, gente, eu posso sim fazer um vídeo falando sobre esses perfumes, sobre a coleção Scandal de Jean Paul Gaultier. Eu os tenho na minha coleção e falaremos um pouquinho sobre cada um. Posso contar qual é o meu preferido. Claro que eu vou dar dicas de qual é o Scandal mais adapto ao seu gosto olfativo, tá? Ok, já falei demais. Sem muito blá blá blá, bora começar o nosso vídeo. Vem comigo! Claro que começaremos falando da versão 2017, amores, o tradicional, o lançamento mesmo Scandal, que veio realmente para revolucionar, sim, a perfumaria. Vamos começar então falando do Scandal tradicional, que é essa versão do ano de 2017, né? A primeira versão lançada. Como vocês podem perceber, os frascos maiores têm essas perninhas para cima, que são a coisa mais linda do mundo. Tem gente que não gosta, não sei porquê, é maravilhoso. E os frasquinhos menores, que eu também trouxe uma versão pra gente ver, eles possuem um pêndulo, não é nem um pêndulo, é como se fosse um colarzinho também, com as perninhas, tá? Bora falar então um pouquinho do Scandal tradicional, mas para isso, ó, considerações borrifísticas. Ai, menine! Que delícia! Nossa, eu amo essa fragrância. Sim. Bom, amores, vamos lá, vamos começar. O Scandal tradicional, ele sai com uma nota de laranja sanguínea. Essa laranja é muito conhecida aqui na Itália, porque nós comemos com muita frequência essa laranja. Eu consigo sentir o gosto através do cheiro dessa laranja sanguínea. Ela é um pouco mais adocicada do que a laranja tradicional. Ela é menos cítrica do que a laranja tradicional, sabe? Mas ele também tem uma nota de tangerina, que eu acho que vem para puxar as outras notas, vem para alavancar, para explodir as notas de corpo desse perfume. E aí que tá, nós chegamos então no corpo, e o corpo é muito famoso por conta da nota de mel. Pois é, aquilo que eu falei com vocês. Toda a linha Scandal é muito trabalhada no mel, tá? E não foi diferente aqui, na verdade esse é o pioneiro. E o mel é bem aparente, tá, amores? É um mel bem licoroso, bem doce, é aquele mel bem melado, sabe? Quando você pega um pote de mel e cheira, ó... Ai, gente, é justamente essa a sensação. Contudo, este é um perfume também floral. E nós encontramos, sim, algumas flores brancas nesse perfume. A gardênia, a flor de laranjeira, o jasmim. Olha, eu sinto muito mais o jasmim e a flor de laranjeira, para ser bem precisa com vocês. Dizem que esse perfume tem a nota de pêssego. Bom, essa nota eu realmente não a sinto com tanto fervor. Eu acho que o mel, junto com essas flores brancas, tem uma presença, tem uma força tão grande nesse perfume, que algumas outras notas que são mais delicadas, elas realmente não aparecem com tanto fervor. Pelo menos não ao meu olfato. Interessante, temos aqui como nota de secagem a cera de abelha. Para mim essa nota traz alguma coisa de doce e resinoso ao mesmo tempo, tá? Um grande diferencial desse perfume também é a nota de patchouli, porque aqui é muito perceptível o patchouli. Eu acho que esse tom um pouco terroso para esverdeado do patchouli vem para contrapor um pouquinho daquele doce excessivo do mel. E realmente, mais pra frente eu vou explicar para vocês o porquê, eu acho que o patchouli aparece com um pouquinho mais de força nesse perfume. Ó, uma outra notinha que nós temos aqui, adocicando ainda mais o que já é doce, é o caramelo, sim. Em algumas nuances do perfume, vocês conseguem sentir esse toque bem cremoso do caramelo. E, para não dizer que não tem mais nada de doce, porém um doce diferenciado, um doce com um toque um pouquinho mais amargo, nós temos também o alcaçuz, tá?
que talvez dê uma sensação meio esfumaçada ao perfume. Pode ser, eu às vezes tenho essa sensação, mas pode ser uma coisa minha, tá? Bom, vamos falar então de fixação e projeção, que eu sei que vocês amam. Acredito eu que a proposta do Scandal tradicional é ser sim um perfume bomba, um perfume bombástico. Vocês adoram esse tipo de perfume, que eu sei, bom, eu também adoro. A proposta desse perfume é ser um perfume com uma boa fixação e com uma boa projeção. Na minha pele, entrando no âmbito pessoal da coisa, ele fixa por mais de 7 horas, em torno de 8 horas, e ele tem uma difusão do aroma, ou seja, ele tem a projeção de aproximadamente 1h30 a 2 horas. O Scandal é sim, na minha opinião, um perfume extremamente sensual, um perfume mais noturno, um perfume que você passa para chamar atenção. Não é definitivamente um perfume dia a dia, não pelo menos para mim. Porém, amores, perfume vocês usam quando quiser, na hora que quiser, na ocasião que quiser. Quem sou eu para ditar regras? O pioneiro do nosso vídeo hoje, então, é o Scandal tradicional de Jean Paul Gaultier. Com o sucesso do Scandal tradicional, a casa Jean Paul Gaultier lançou no ano seguinte, no ano de 2018, a versão By Night, que para mim seria a versão intensa do perfume. Então, nós vamos sim falar um pouquinho sobre o Scandal By Night. Bom, amores, o frasco é praticamente o mesmo, mas não sei se vocês perceberam, o líquido é bem mais avermelhado, mais escuro, mais fechado mesmo, tá? Realmente uma versão bem intensa do perfume. E muitos de vocês sempre têm essa dúvida. Eu compro o By Night ou eu compro o Scandal tradicional? Bom, nós vamos tentar desvendar então as diferenças entre eles. E aí vocês me dizem depois qual é aquele preferido de vocês. Nossa, gente! Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Quando eu comprei tanto... Ai, tomou conta do espaço, socorro! Quando eu comprei tanto o tradicional quanto o Scandal By Night, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando chegou então a versão By Night, que eu borrifei na minha pele, eu falei, gente, mas eu achei que ele projeta menos. Eu achei que ele é bem mais denso, bem mais quente, bem mais poderoso, mas projetou menos. Pois é, amores, foi quando eu comecei a estudar, então, a questão de projeção, a questão de fixação. Na verdade, não é projeção a forma certa de falar, né? É difusão. E a proposta dos perfumes mais intensos, eu vou repetir isso mais uma vez. Eu sei que eu já falei várias vezes, mas nesse caso é muito importante. É serem mais densos, é serem mais pesados, mais opulentos. E quando as notas olfativas, né, quando essas moléculas são mais pesadas, o que acontece, gente? Elas pesam, elas grudam na pele, porém elas têm menos força para projetar. Tá? Então é por isso que muitas das vezes algumas pessoas pensam que a versão intensa é menos forte, menos potente que a versão tradicional. Na verdade, a versão intensa, ela tende, vejam bem, não são todos os casos, mas ela tende a projetar um pouquinho menos, porém ela fixa mais, porque ela tem mais poder de fixação. É a proposta do perfume, gente. Muitas das vezes nós reclamamos, esse perfume não fixa, esse perfume não projeta, mas nós esquecemos de entender qual é a proposta do perfume, para que tipo de pessoas esse perfume foi feito. Eu achei ela até muito parecida com a versão tradicional, mas quando você borrifa uma versão e borrifa a outra, você com certeza consegue perceber bem a diferença entre elas, tá? Bom, vamos começar falando da saída do Scandal By Night. Aqui a saída é já de mel. Eu sinto mel logo de saída, mas assim, gritante. Sabe aquele mel que dá 3 tapas na sua cara? Acontece isso aqui, tá? Temos também a laranja amarga. Realmente ele tem um toquezinho amargo de saída. Deve ter alguma outra fruta um pouco mais cítrica ainda. Mas, gente, é uma questão de 15 segundos, 10 segundos. É aquela primeira borrifada, aquela primeira cheirada que você dá no perfume. É ali que você consegue sentir a citricidade. As notas um pouquinho mais amargas, mais cítricas, mas não tem jeito. O mel é o mel, ele chama muito mais atenção. Agora nós vamos entrar então na questão da diferença desse perfume para o outro perfume, para o tradicional. Aqui então nós temos a nota de cereja e temos também a tuberosa. Ele não deixou de ter um floral branco muito presente, não deixou de ter o mel, mas acrescentou-se algo a mais
Um pequeno detalhe, gente, uma cereja que dá muito mais dulçor, mas um dulçor um pouco intrigante. Mas o floral branco permanece. Pelo menos a flor de laranjeira eu sinto ainda nesse perfume. Mas, amores, de repente, na versão Scandal by Night, é esse que surge a tuberosa. Pois é, gente. A tuberosa também é uma flor branca de muita presença. É muito difícil não sentir o cheirinho da tuberosa. Ela pode dar uma sensação de uva. Olha só, ela pode dar uma sensação achicletada, uma sensação opulenta. Pra mim, ela é sempre muito opulenta, tá? Ela é adocicada, cremosa e opulenta. Mas já ouvi relatos de pessoas dizendo que ela tem uma sensação de uva, né? Um cheirinho de uva, ou até mesmo um cheirinho de chiclete. Cada um tem uma percepção olfativa. O que eu quero dizer é que, nesse perfume, ela está presente. Aqui nós temos também a pera, tá bem docinha também, bem frutada. Esse perfume ficou um pouquinho mais frutado do que a primeira versão, justamente por conta da cereja, da pera, vocês entendem? Interessante, como secagem, eu percebo que esse perfume perdeu aquela cremosidade do caramelo, né? Aquela sensação gustativa do caramelo, mas ganhou a fava tonka e a baunilha. Bom, a fava tonka, muitas das vezes, ela me dá uma sensação também um pouquinho resinosa, puxando para uma baunilha também. E a baunilha vocês conhecem bem, né? Esse perfume é bastante abaunilhado. Aqui continuamos então com o patchouli. É onde eu queria chegar na nossa conversa lá do primeiro perfume. Bom, quando você borrifa o By Night e borrifa o Scandal tradicional ao mesmo tempo na sua pele, vocês vão perceber que no tradicional o patchouli está muito mais presente. Por quê? Vocês conseguem perceber que ele tem algum frescorzinho, somente quando você borrifa as duas versões, tá? Sem borrifar as duas juntas, talvez você não perceba frescor nenhum nesses perfumes. Mas juro pra vocês, borrifa as duas versões que vocês vão perceber que a versão tradicional, o patchouli tá muito mais presente. E ele traz um toque muito mais refrescante que aqui nós não temos. Aqui continua sendo muito mais denso, pesado, cremoso, adocicado e sem essa refrescância do primeiro perfume. Para finalizarmos, esse perfume veio com muito âmbar, olha lá, gente, mais um peso pro perfume, e muito sândalo. Contudo, as madeiras desse perfume são muito confortáveis. São madeiras quentes, adocicadas, mas também muito confortáveis. O que difere mais uma vez, então, do primeiro perfume. Enquanto o patchouli reina ali no primeiro perfume, aqui as madeiras ambaradas, né, resinosas, quentes, reinam muito mais. Falando então de fixação e projeção, este perfume fixa por mais de 8, 9 horas na minha pele. Ele realmente gruda, ele é muito denso. Com relação à projeção, é aquilo que eu falei com vocês. Este projeta um pouquinho menos, justamente porque ele é mais denso, as moléculas são mais pesadas, tá? Mas não deixa de ser um perfume poderoso. Ele projeta menos que o tradicional, mas fixa muito mais, pelo menos na minha pele, tá? Então, o segundo perfume da linha Scandal é o Scandal by Night. Bom, já no ano de 2019, a casa lançou um perfume que eu acho que veio para contrapor o Scandal by Night. Justamente, lançou a versão um pouco mais tranquila do perfume, e como não dizer também, a versão um pouco mais equilibrada. Uma versão um pouco mais popular para agradar a maioria das pessoas. Estou falando então do Scandal à Paris. Pois é, inclusive eu trouxe aqui ó, a versão pequenininha de 30 ml para vocês entenderem que esses frascos também existem. Muita gente às vezes fica apavorada quando compra a versão de 30 ml e vem diferente e acha que o perfume é falso. Não é não, tá, gente? É só a versão pequenininha que é assim. As outras versões já vêm com as perninhas pra cima, tá? Voltando então ao Scandal à Paris. Quando eu comprei esse perfume, eu já sabia a proposta dele. Começando já pela denominação do perfume. Este foi considerado um eau de toilette, enquanto os outros dois são eau de parfum. Ou seja, a concentração fragrântica é um pouquinho menor, um pouquinho mais delicada. Para mim, este veio então para agradar aquelas pessoas que não agradaram tanto das primeiras versões. Mas vamos conversar sobre esse perfume, mas primeiro, contudo, com as minhas considerações borrifísticas. Pois é,
Pois é, gente. Ah, mas que delícia esse perfume. Olha só, a saída desse perfume, a primeira coisa que eu sinto é uma pera. Uma pera suculenta, assim, adocicada, assim, mas não exagerada. É uma nota frutada, doce, mas muito equilibrada. E aí que tá. Esse perfume, o que reina é o jasmim, gente. Enquanto nos outros eu sentia um pouco mais de flor de laranjeira, no By Night eu senti muito a tuberosa, neste aqui já reina o jasmim, trazendo o que? Luminosidade a esse perfume. De todos os três que eu já falei, né, de todos esses três que eu estou falando, este é o mais luminoso, justamente por conta dessa pera com esse jasmim. Sempre que tem pera com jasmim, eu tenho essa sensação luminosa, aberta, feliz no perfume. Eu achei sim o perfume Scandal à Paris mais sociável, mais amigável. Contudo, a secagem ainda é de mel. Quando nós destrinchamos a pirâmide olfativa, não quer dizer que você vai sentir primeiro a pera, depois o jasmim, depois o mel. Não, é tudo misturado, tá, amor? Isso é uma alquimia. Cada olfato é diferente, cada pessoa vai sentir, vai ter sensações olfativas diferentes. Contudo, o mel, para mim, está presente em todo o perfume. Por mais que na secagem ele fica muito mais aparente, muito mais evidente, tá? O Scandal à Paris é um perfume sim, muito mais leve, muito mais cotidiano, dia a dia, fácil de usar. Eu não acho que este perfume, por exemplo, me incomodaria em nenhuma situação. O Scandal à Paris é ainda a versão mais tranquila dentre essas que nós falamos aqui hoje. Bom, vamos falar de fixação e projeção. Na minha pele ele fixa por volta de 6 horas e ele explode, ele tem uma difusão aromática de quase 1h30, 2 horas. Ele aparece bem de saída, justamente por conta da pera com o jasmim. Depois ele vai se acalmando, ficando um perfume mais segunda pele, aquele perfume assim mais confortável que a gente adora usar, principalmente nos dias que estão um pouquinho mais quentes. Então, se vocês amam o mel, acham o mel exagerado nos outros dois perfumes, podem apostar sim no Scandal à Paris. É engraçado que quando eu uso esse perfume, eu ainda sinto um patchouli. Em algum momento, em algumas nuances dele, eu sinto um patchouli esverdeado, dando um toquezinho de refrescância a esse perfume. Adoro usar essa versão, confesso pra vocês. Então, ó, aquela versão mais tranquilinha, digamos assim, ainda é a Scandal à Paris. E para finalizarmos a nossa saga Scandal de Jean Paul Gaultier, veio então a última versão lançada. Pelo menos eu acho que a última. Até hoje, para mim, essa foi a última versão. Isso pode mudar, hein, gente? Espero que mude, eu adoro esses perfumes. Essa é a versão de 2020, tá? Estamos falando então do Soul Scandal, sim, que veio com esse líquido mais rosado, com um frasco maravilhoso. Pra mim, de todos os frascos, esse é o mais lindinho, gente. Bom, bora borrifar o Soul Scandal, que eu já falei dele aqui no canal várias vezes. Ó o borrifador, ó. Ai, gente, nossa, esse perfume é maravilhoso. No caso, então, os dois primeiros perfumes são Eau de Parfum e este também. Somente o Scandal à Paris é um Eau de Toilette. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa fragrância que já tomou conta aqui do espaço, que eu adoro. Aqui, amores, ai, veio uma nota que eu adoro, que eu amo na perfumaria, que é a framboesa. Pois é, gente, ela está presente nesse perfume, porém discreta. Para minha tristeza, eu achei a framboesa discreta. Ela tem uma suculência, eu sempre falo com vocês, a framboesa ela tem suculência, mas ela não é extremamente doce. Ela vaga no doce e no ácido, tá? E aqui foi bem isso que aconteceu. Eu achei que ela tá um pouquinho mais suculenta, um pouquinho menos ácida, mas ela tá presente sim, tá? Em algumas nuances do perfume. Aqui, amores, o que arrasa... Acho que puxou lá do Scandal by Night a tuberosa. Ela voltou. Enquanto no Scandal à Paris a flor que estava ali predominando era o jasmim, aqui é a tuberosa. Amores, este é um perfume de tuberosa, tá? Realmente, framboesa, tuberosa. Muitas pessoas tendem a não sentir com tanto fervor a tuberosa quando ela está misturada principalmente com a framboesa. Porque a framboesa, ela dá uma equilibrada na tuberosa. Mas eu, como sou muito sensível a essa flor, sinto com muito fervor a tuberosa nesse perfume. Ó, a chicletada,
adocicada e cremosa. Uma outra coisa muito interessante desse perfume é que nós temos aqui a nota de leite. Ou seja, além dele ter toda essa cremosidade da tuberosa, né? Essa suculência da framboesa, ele tem também um lado lactônico. Bom, gente, não é que vocês vão sentir cheiro de leite, não é isso não. O leite traz algumas nuances lactônicas pro perfume, na verdade, deixando ele também mais cremoso, porque o leite, quando você mistura um leite com a framboesa, com qualquer outra coisa, ele dá cremosidade. É a mesma coisa que acontece aqui, não é o cheiro do leite, é muito mais a textura do perfume. Não sei nem se é textura, mas olha só, nós temos tuberosa, mas aqui também temos jasmim, tá? Ele não ficou de fora, não. Mas eu acho que eu sinto ainda mais a flor de laranjeira. Ó, pra mim, não sei, flor de laranjeira, tuberosa, jasmim é a minha tríade preferida de flores brancas, tá? É aquilo que eu falei, depende da sensibilidade do olfato. Algumas pessoas podem sentir muito mais a flor de laranjeira ou jasmim, outras, como eu, a tuberosa. Pra mim, resumindo, este perfume é um perfume que sai com uma nota de framboesa um pouco mais discreta do que eu queria. Ele vem com a tuberosa assim, tomando conta do espaço, muito suculenta e muito opulenta. E tem sim outros tipos de flores nesse perfume. Eu consigo sentir em alguns momentos alguma coisa amadeirada mais pro fundo do perfume. Tem uma coisa muito interessante que uma minha amiga queridíssima, que se chama Flavinha, Flavitia, lá do Facebook, que tem então um grupo no Facebook que fala sempre de perfume. Flavinha, um beijo pra você, meu amor. Sempre que eu sinto essa fragrância, eu lembro de você. Você é uma querida. E a Flavinha disse uma coisa que eu realmente concordo com ela. Esse perfume, eles dizem que não tem o mel. Olha lá. Olha o DNA do Scandal, que não está presente aqui, mas eu discordo. Eu concordo com a Flávia. Em algum momento, em algumas nuances, existe um mel sim, porque este perfume tem um doçor a mais. Tem um doçor além da framboesa, além da tuberosa, tem sim. E é mel, tá, gente? Podemos estar loucas, mas eu realmente concordo com ela. Foi depois que ela comentou isso que eu passei a sentir, a estudar esse perfume, até eu sentir realmente, bem lá no fundinho, um toquezinho de mel nesse perfume. Porém, amores, muito discreto. Nada tem a ver com as outras 3 versões. Essa aqui seria uma versão mais floral, na minha opinião, tá? Bom, vamos falar de fixação e projeção. Este perfume fixa na minha pele por volta de 7 horas. Ele projeta por volta de 1h30 na minha pele. Enquanto o Scandal e o Scandal by Night são perfumes bombásticos, perfumes mais pesados, mais densos, bem adocicados, o Scandal a Paris e o Soul Scandal vieram com outra tendência. E nós temos que respeitar isso. Assim como existem pessoas que amam as versões extremamente doces, existem pessoas que preferem florais um pouco mais delicados. E eu achei ótimo a casa ter trazido pra gente, então, o Soul Scandal e o Scandal a Paris, tá? Porém, o Scandal a Paris é ainda muito mais delicado do que o Soul Scandal. E o Soul Scandal é mais delicado do que os 2 primeiros perfumes. Então, se vocês gostam de tuberosa e gostam de frutas vermelhas, podem se jogar na 4ª versão de hoje. Na 4ª versão do perfume. Soul Scandal. Bom, a pergunta que não quer calar. Titia Gi, qual é o seu Scandal preferido da vida? Vamos falar assim, vamos dividir em 2 etapas, tá? Eu acho que as 2 primeiras versões, a Scandal tradicional e Scandal by Night, são perfumes mais noturnos, mais outono, mais inverno, tá bom? Aí, nesse caso, eu prefiro o by Night. Eu adoro essa versão, que se é pra ser doce, amor, eu quero ser extremamente doce. Então, eu vou ficar com o by Night. E aí, nós vamos pro outro lado. As versões que eu considero um pouco mais leves. Aquelas versões mais primavera, verão, desde que não sejam sol rachando, pelo menos a minha opinião, tá? Aí entre esses 2 eu fico com certeza com o Soul Scandal, porque eu amo frutas vermelhas, né, amores? E eu também adoro a tuberosa. Então eu ainda prefiro essa versão do que a versão a Paris. Nossa, falei demais, gente! Tirei a dúvida de vocês?
Ajudei vocês? Me conta aqui embaixo, qual é o seu Scandal preferido? Ou então assim, me conta aqui embaixo, depois de tudo que eu falei, qual é aquele que vocês acham que vão na sua vibe? Nossa, tô curiosa, tá? Eu quero saber. Como sempre, eu deixo aqui o meu Instagram. Vai lá me seguir. Vamos fazer amizade no Instagram. Vamos ser escandalosas, por que não? Vamos chocar o mundo. Vamos nos banhar de scandal. Ai, adoro. Momento close. Ó, toda no azul, no coque. Nossa, tô tão princesa, só que não. Já foi! No mais. Um beijo escandaloso pra vocês. Escandalize a sua vida. Deixa a opinião do outro pra lá. O que importa é a sua opinião e a sua felicidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!